Certa vez, algumas pessoas decidiram testar um sábio monge que diziam ser o maior especialista da região. Mas pensaram que poderiam ser um pouco mais estratégicos e desta vez pegaram uma falha do monge. Então, caçaram uma borboleta e cuidadosamente a seguraram na mão. Pensaram eles dois: assim que chegarmos à frente do monge, vamos fazer a pergunta: ó sábio mestre, o senhor que tudo sabe, em nossas mãos há um animal. E o senhor vai nos dizer, ele está vivo ou está morto? E aí, dependendo da resposta do monge, a gente esmaga a borboleta matando-a ou deixa voar livremente. Então, foram até o monge, prepararam-se com a borboleta delicada em mãos, colocaram a mão presa, fechada nas costas e perguntaram ao monge: ó mestre, o senhor que tudo sabe, diga-nos, a vida que está junto conosco, ela segue ou ela está interrompida? E o mestre, sabiamente, respirou fundo e disse: a resposta está em suas mãos. Uau! Estou aqui fazendo ao vivo também para o pessoal aqui do nosso Instagram. Eu sou a Sheila, seja bem-vindo ao podcast Amélia Alecrim. E eu sou a Kelly. Este é um espaço ou um tempo para você pensar e talvez olhar de novo para um assunto ou para vários assuntos. Afinal, a vida não se encaixa ou não se organiza em caixas. Longe de querer levar respostas ou algo pronto, acabado, esse espaço procura provocar você, Amélia ou Alecrim, para que você possa olhar para fora e talvez se perguntar dentro. Encontrar respostas naquilo que está dentro. Afinal, somos todos a soma de uma ou de várias Amélias. E um alecrim sempre dá um tempero novo à vida. E é por isso que a gente vai pedir para você que está em casa, que está ouvindo a gente agora, para aproveitar. E se você quer incentivar a Amélia Alecrim a chegar a outras pessoas, então segue a gente aqui no Instagram, se você estiver no Instagram, e no YouTube. Aproveita também para se inscrever no canal. Vai lá na opção inscrever, se inscreve, toca o sininho, que toda semana a gente está conseguindo colocar conteúdo bem interessante, com temas bem variados, e aí você incentiva o nosso canal. Então comenta, compartilha, aproveita, vai lá dar a sua sugestão, a gente vai ficar muito feliz de receber aí o seu feedback, inclusive a sua contribuição, para que a gente possa continuar melhorando cada dia mais o nosso canal, que na verdade não é nosso, é seu também. Aqui todo mundo é um pouco de Amélia e um pouco de Alecrim. Isso aí. E estamos sempre em construção. Exatamente. Hoje a gente tá aqui, pessoal, tava tentando aqui fazer uma transmissão ao vivo, não deu muito certo, mas agora acabei de compartilhar no Instagram da Amélia Alecrim, mas tá tudo bem. Hoje a gente tá com convidados mega especiais. Eu não sabia o que fazer, trouxe o marido pro podcast. Então hoje a gente tem aqui o Juarez Rossoni, empresário da empresa Rossoni Velas. Ele que foi franciscano, foi assim que ele pediu para eu apresentá-lo. E ele vai estar aqui falando sobre um tema junto com a Paola, que a Kelly já vai apresentar ela também. Nós vamos falar dessa relação dos animais, dos seres humanos e da fé. Olha que bagunça que a gente fez, né, Kelly? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, é a nossa cara. Seja bem-vindo, Juarez. Obrigado pelo convite, uma honra. Né? Oh. Franciscano por 12 anos oficialmente, né? Fui seminarista, fiz toda uma longa caminhada junto aos franciscanos, e uma vez franciscano, sempre franciscano, né? Porque quem conhece São Francisco se apaixona e leva para a vida. Muito bem. E a Paola Kuskowski, formada, vou ler aqui porque é comprida essa história, formada em administração de empresas
idealizadora e fundadora da Tríade Store. É uma marca que cria produtos lixo zero e de baixo impacto ambiental. Trabalha com o setor na produção de projetos culturais, artísticos e de patrimônio imaterial. Também idealizadora do projeto Absorvendo os Ciclos da Vida, que leva conhecimento sobre menstruação e saúde pública. O projeto fornece gratuitamente absorventes reutilizáveis para pessoas de baixa renda que menstruam. E além disso, Paola é mãe, é esposa, é filha, é amiga, é batalhadora. Paola, seja muito bem-vinda. Legal, muito obrigada. Na verdade, eu vim pra cá já pensando em, na verdade, parabenizar vocês. Porque realmente isso é empreendedorismo, né? E agora aflorou o meu lado administrador. Que às vezes as pessoas confundem muito o empreendedor com aquela pessoa, né? Eles tentam intitular aquela pessoa que veio do nada, que conseguiu, abriu ali um negócio. E não, isso é um empreendimento. Empreendedor é aquele que encontrou um nicho na sociedade, uma necessidade do ser humano, e foi lá e ofereceu a solução, né? Que é o que vocês estão fazendo, que eu achei incrível, assim, vocês chamar um homem para falar sobre o filme da Barbie, vocês trazer as meninas da ninharia para falar sobre economia circular, que eu sou apaixonada também. Então, parabéns para vocês. Olha, obrigada. Temos uma Amélia presente. Obrigada, verdade, temos uma Amélia aqui. É verdade. E como é bom quando a gente vai, aquilo que a gente falava no começo, né? Como uma pessoa vai puxando a outra, porque as coisas estão acontecendo de uma forma tão natural, tá sendo tão bom. E ouvindo isso de uma administradora é um mega elogio pra gente e de alguém que de fato é uma empreendedora também, né? Que tá nessa caminhada. Apresentando soluções Exatamente. em temas às vezes delicados. Dá muito delicado. Dá muito debate. É isso a gente aí. pode conversar por horas aqui. Tem assunto. Vamos ter assunto. E pra gente começar, então, pra gente entrar no nosso assunto, de fato, pra quem tá tentando se situar do que exatamente a gente vai falar, todo mundo aí sabe da história de Noé. Noé que salvou ali, Deus pediu para ele juntar os parzinhos, os casais, né? Isso, me corrijam, por favor, Juarez, que entende do assunto com mais propriedade que eu, com certeza. Um casal de cada espécie, colocou todo mundo na arca, aconteceu tudo o que aconteceu, e aí com as palavras da Paola, que ela me disse antes, garantiram o sustento que nós temos até hoje. Então, todo mundo sabe dessa história, e como a Kelly falou, a relação ser humano e animais, ela é muito antiga. E por que eu trouxe o Juarez aqui também para essa questão da fé e tal? Porque é algo que ele sempre fala muito para mim. Ele inconscientemente ele acaba falando, ele nem se percebe que ele fala isso, do quanto na cabeça dele, o fato dele ter tido esse estudo todo, ele não queria que eu falasse, mas ele foi seminarista, tá? Agora já falei. Contou o segredo. Contei o segredo, que ele mandou mudar o jeito de apresentar ele no começo. E da transformação que foi na vida dele, de como veio a infância, de que era normal os meninos terem um bodoque, matar passarinho, de que isso, o próprio cuidado com os animais, o quanto isso era diferente. Eu quero que você fale um pouco sobre essa tua experiência de vida. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a tua fala. E de quando você entendeu ou conheceu, eu não sei, talvez, São Francisco, de como que foi isso na tua vida e como ele é importante hoje para quem conhece a história dele e passou a olhar para os animais de outra forma, talvez. Talvez não na profundidade que a Paola chegou. Eu ainda não cheguei no teu nível, mas eu tenho certeza que o Juarez tem muito a contribuir. Sim, eu já estou beirando os 50 anos, né? Então, da minha geração e principalmente de quem viveu na roça, que é a minha origem, né? Então, principalmente os meninos, né? Os alecrins, né?
era muito comum, 3, 4 anos já tinha o bodoque, né? E o lazer, digamos assim, a brincadeira era matar passarinho. Eu me lembro de nós lá, amigos e primos, lá tudo mais ou menos da mesma idade, que a gente saía caçar passarinho, digamos, né? E quem achava o passarinho mais colorido, né? Aí então matava esse passarinho para poder olhar esse passarinho, né? Como ele é lindo, beleza, jogava fora, né? E aí depois um sonho de consumo era ter uma espingardinha de pressão na época para daí poder então acertar pássaros mais distantes e etc. E a gente não via isso como ruim, como estranho. Não, era o natural, porque todo mundo fazia culturalmente aceito, não tinha problema nenhum. Isso não nos trazia nenhum peso de consciência de maneira nenhuma, né? Então, aquela ideia de que do ser humano dominar todas as criaturas, que tem lá uma passagem bíblica que fala disso, mas que várias outras falam o contrário, né? E a gente às vezes se apega em uma só, né? Que fala isso, de subjugar. E a gente levava isso. Então, como nós somos os seres evoluídos, então, seres superiores, nós temos direito, então, de matar os outros seres inferiores, né? Onde seria o contrário, né? Onde a gente, enquanto, então, ser mais evoluído, nos sentirmos responsáveis por esses seres, talvez, menos evoluídos ou não, né? Também não sabemos, né? O quanto somos mais evoluídos ou menos, mas temos o nosso nível de consciência. E então, com 16 anos, eu entrei para o seminário, né, Sheila? Entrei para o seminário franciscano e, a partir de então, comecei a conhecer São Francisco. E aí você começa, baseado, então, nessa leitura de São Francisco, na relação de Francisco com os animais, com a natureza. Então, você começa a ter consciência do absurdo que era antes, né, o que a gente fazia. Então, tipo, explorar ou depredar a natureza, os seres vivos de maneira geral, né? A nosso bel prazer, por uma diversão, um lazer, e achava que tudo bem, né? Então, isso não é legal. E comenta pra gente, então, brevemente, sobre São Francisco ou sobre Francisco de Assis, para quem de repente nunca parou para pensar em quem é o São Francisco, brevemente. Faz um comentário. Agora que eu parei para refletir, entender que o franciscano são as pessoas que estudam a mesma linha. Isso. Gente, eu nunca tinha parado pra por isso que eu pedi pra ele fazer esse comentário, porque eu acho que é tão muita gente. Pra ele é tão óbvio, mas pra gente não é. Às vezes não é. Então, só falar, São Francisco, ele nasceu em 1181, 182, não se sabe exatamente, provavelmente 182 é a data mais aceita, digamos assim, né? E filho de comerciantes burgueses da época, que era uma família que não era nobre, né? Mas tinha muito dinheiro. Então, na juventude, o sonho de Francisco era se tornar nobre, né? E uma das maneiras de se tornar nobre era participar das cruzadas, ser vencedor na cruzada, então poderia ganhar um título de nobreza. E São Francisco então vai para as cruzadas porque ele queria ser algo mais, digamos assim, né? Mas nada disso dá certo, só para resumir um pouco, né? São Francisco é preso durante essa cruzada, fica 1 ano preso e volta transformado, porque ele volta em crise, porque tudo o que ele tinha planejado e almejado, nada deu certo, né? Então São Francisco começa a se recolher para saber, então, e ele, como já era uma pessoa de fé, então o que Deus queria da vida dele, né? E só fazendo um adendo, a gente quando pensa um santo, né, de modo geral, a gente pensa aquele, né, a cabecinha torta, aquela coisa angelical. Mas quando você vai estudar a fundo a vida dos santos... São Francisco eu sei que não era, ele era um... pessoas de muita fibra, né? Mas a maioria dos santos, assim, quando você vai estudar, todos são pessoas, assim, de muita garra, muita luta, muitas crises também, crises existenciais, de não saber o que não é, se é isso que Deus quer, se não é. São Francisco até o final da vida até porque, né, Juarez, nós somos testados aos nossos limites. E eu acho que enquanto a gente vive na água morna,
Sim, é tranquilo, não dá crise. Então, acho que é uma crença equivocada nossa de acreditar que as pessoas que se diferenciam são aquelas que vivem numa linha única, né? São picos e vales o tempo todo. E esses grandes santos são os que mais tiveram crises, porque foram os que mais buscaram também, né? É na intensidade do que a gente sente que a gente consegue refletir sobre o que de fato é e o que faz pelo mundo. Isso. E aí, retomando então a vida ali de São Francisco, então ele começa a se retirar numa igrejinha que tinha afastado da cidade, que estava em ruínas, né, que é a igreja de São Damião, né, e aí ele se coloca em oração por dias e dias a fio, e até que ele ouve Deus falar com ele: Francisco, restaura minha igreja, mas era uma voz, né, que ele viu no crucificado, mas que também poderia ser interna dessa busca dele, né? E a primeira alusão, então, falando dos animais agora, a alusão que tem dos animais é quando Francisco estava reconstruindo essa igreja, reformando enquanto pedreiro, digamos assim, e aí vem alguns amigos para ajudar, e como era afastado, então vem um outro amigo que vai lá também ao encontro deles e leva uma ovelha para eles sacrificarem e se alimentarem. Muito comum na época. Muito comum na época, né? E aí conta ali nas fontes, na história de São Francisco, que nenhum deles teve coragem de sacrificar a ovelha. Continuaram com fome, mas não sacrificaram a ovelha, né? Então essa é a primeira, eu acho, que eu me lembre, né, não sou especialista, mas a primeira alusão que tem de São Francisco com esse cuidado dos animais, que desse se apiedar da ovelha e não ter coragem de sacrificar. Mas então, voltando ali aos franciscanos, então aí São Francisco começa a viver o evangelho, viver ali a extrema pobreza, ele abandona todo o patrimônio que tinha e tal, e aí começa a ter seguidores, né? No início homens, depois através de Santa Clara, né, que Santa Clara sim era da nobreza, então ela também abandona tudo e começa a viver o mesmo ideal de São Francisco, né, alguns anos depois. Então vem as Clarissas, né, como na época os homens viviam uma vida mais itinerante, pregando, para uma mulher não dava, era impossível isso por causa, né, dos riscos que tinha e tal. Então, por isso, as Clarissas vivem uma vida mais enclausurada, uma vida conventual. Eu já fui mochileira de mulher na estrada. Acredito, sim. E depois também veio pessoas casadas que também queriam viver esse mesmo estilo de vida de São Francisco. Então vem a ordem terceira, que é chamada não terceira por ser menos, que é a primeira, segunda e terceira, mas por data de fundação. Então a ordem primeira é dos frades, dos homens, né? A ordem segunda das Clarissas, né? E a ordem terceira são de casais que também tem uma regra de vida e que também tem uma regra para seguir escrita por São Francisco de Assis. Então tem esses 3 ramos franciscanos. Depois, claro, para frente se desdobram em outras e tal, mas basicamente são essas 3 fundadas por São Francisco. Respondi um pouco. Uma aula. Bem resumido. Bem resumido. Mas a gente ia comentar mesmo dessa questão de que a Santa Clara, né, o Clara foi discípula, que fala a forma correta. Seguidora, né? Uma seguidora de São Francisco, né, enquanto mulher, né, então, da importância que ela teve em trazer, quem sabe, né, ela quem sabe não, ela é uma Amélia. Não, quando a gente fala seguidora porque ela se inspirou em São Francisco. Isso. Mas é uma grande contribuinte de toda a história franciscana. Santa Clara, ela com São Francisco, ela meio que cofundadora também, né? Então, tipo a gente pensar Barbie Ken. Por aí. Em muitos momentos, São Francisco procura Santa Clara para se aconselhar e etc. Então, Santa Clara sempre foi esse apoio que São Francisco teve, né? Acho bacana essa história, porque ela traz, talvez, essa possibilidade de olharmos para a complementariedade. Uhum. Então, o Juarez tem esse cuidado em trazer e dizer, não é uma hierarquia no sentido de quem pode mais ou menos, mas é de se complementar. Sim. Porque é na relação com o diferente
que a gente percebe o quanto é vulnerável e o quanto pode ser mais na associação. Sim. E eu acho que é um pouco nesse sentido também com os animais, né? A nossa relação pode ser de complementariedade. Não precisa ser de concorrência. E quando nós falamos, né, nessa pauta, que eu convidei o Juarez para gravar o programa, eu convidei numa reunião de Zoom com a Kelly, ao vivo, ele nem teve a opção de me dizer eu não vou. Aí eu só expliquei, daí vai a Paola é assim, 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 assim. E daí você vem também, pode ser? Aí ele teve que dizer que vinha também. Aí eu resumi para Kelly uma história, né, que para quem foi criado com um bodoque na mão, da forma que ele foi criado e aprendendo tudo que ele aprendeu, eu disse, eu lembro de um dos nossos episódios que nós ficamos por 3 dias tentando salvar um morcego, você lembra? Lembro. E quando o morcego morreu, a gente ficou sentido, assim, porque a gente, até inclusive, querido, ele sofreu muito, ele caiu num ralo, a gente acabou achando ele... Na sacada do apartamento. Na sacada do apartamento, a gente ficou tentando salvar aquele morcego. E depois disso eu lembro do Juarez, assim, empacotando o morcego e falando. E saber que a gente matava os passarinhos, que o morcego não é ele é uma ave, é isso que fala? Acredito que sim, né? Não, acho que morcego... Ele é parente do rato? Ele é parente do rato. Não Então sei. eu não sei do que é um morcego, mas enfim, que ele não é um bichinho bonito. Ele não é um bichinho bonito, é um bichinho que geralmente a gente tem medo, né? A gente associa com coisa ruim. E nós ficar tentando salvar aquele morcego, pra mim, foi bem significativo, porque eu me lembro da reflexão que você fez do que foi antes e do que foi depois. Ou seja, a gente pode mudar. Talvez a gente não consiga chegar da forma que a gente gostaria ou deveria, mas a gente tendo essa consciência de que eu não preciso que outro ser morra, que seja por qualquer motivo, eu acho que já é um nível de consciência. Eu lembro que um dia a Bárbara lá em casa, ela estava meio surtada com a história das carnes e tudo mais, e com certeza, Paula, tu vai falar muito sobre isso. E eu lembro que ela assistiu um filme que eu deveria ter pego o nome do filme com ela, e ela chorou horrores por causa daquele filme e tudo mais, porque ela disse, mãe, o que a história conta é o que acontece com os animais, na verdade, né? Aí eu falei para ela que assim, a forma que eu aprendi, ou pelo menos eu tento viver a vida, eu não admito ir lá em casa quando acontece de que sobre comida, no caso, comida de modo geral, mas que outro animal não tenha que morrer em vão. Por exemplo, a história das churrascadas nos domingos, que é uma coisa muito comum aqui na nossa região, não sei nas outras famílias, mas que é muito comum. Toda aquela carne que sobra, tudo aquilo que vai fora. Então, é você pensar que existiu um ser vivo que morreu por nada. Simplesmente, às vezes, para você querer ostentar um espeto de carne ou algo assim. E isso, para mim, depois de algum tempo na minha vida, passou a doer. Isso dói em mim, saber que você, apenas pela questão de estar com a mesa cheia, e daqui a pouco você nem consegue reaproveitar aquela comida, um ser vivo não precisava ter passado por isso. Então, isso para mim já é algo importante. Eu não preciso matar o bichinho ali, até mesmo um animalzinho dentro da tua casa, você consegue colocar ele para fora. Porque... A borboleta está nas suas mãos. Exato. Não é saber se o mestre vai dar conta de responder. A borboleta é o seu teste, o que você quer fazer. Exatamente, é isso que eu penso. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, fazer muita coisa na nossa vida. Talvez, como eu disse, eu não cheguei no nível da Paola, né? A Paola vai falar agora sobre a experiência dela, tenho certeza que é riquíssima, mas deixa pra gente sugestões de como que a gente pode melhorar isso na nossa vida, no cuidado com o nosso planeta, que é uma preocupação que eu e a Kelly temos, né? Então, por favor, comenta com a gente como que é essa tua relação do vegetarianismo ou veganismo, não sei, explica a diferença, inclusive. Sim. Então, estava só observando, que na verdade eu não falei nada, mas, nossa, foi toda uma reflexão aqui que eu fiquei, olha só. Realmente, levantou toda uma reflexão linda da parte de vocês. Bom. E como o assunto do início, né, de matar, é do ser humano, né?
o poder, até nos relacionamentos, entre casais, entre amizades, o poder, né? Ou você matava pra competir, olha, o meu é mais bonito que o teu, ou colocar numa gaiola, né? Só pra dizer, está lá. Mesmo que, né, asas não foram feitas para aquilo, né? Mas como que ao mesmo tempo a gente tem todo esse cuidado, então o ser humano tá dentro de nós, né? É como falam, né? O céu e o inferno está dentro de nós. A gente pode tanto querer matar a ave ou prender o animal, como a gente pode simplesmente querer cuidar do morcego que entrou em casa. Então, é a mesma cabeça, a mesma pessoa compartilhando de sentimentos opostos, dependendo da situação, né? Então, a gente sempre tem que ter aquela autocrítica, né? O que a gente está fazendo. Mas só depois do passar do tempo, a maturidade, que vai trazendo isso pra gente. Então, falando um pouco da minha história, eu vou falar de Paola, né? Como que é o meu relacionamento, como que foi a minha introdução no vegetarianismo e tudo mais. Eu sou uma criança vegetariana, na verdade. Então, eu não tive aquele... foi intuitivo para mim não comer carne. A minha mãe... voltando aqui, cultural. Aqui nossa região é 100% cultural, né? Aqui, Você é desta região? eu sou. Eu sou de Nova Erechim, então quando fala interior, eu conheço muito bem o interior. Sou de Nova Erechim, com 8 anos eu vim para Xaxim. E aqui a introdução alimentar da criança já é um pedaço de carne, né? A gente tem o costume de dar um pedacinho pra criança chupando, e daí faz story, mostra, olha como ele gosta de carne. Não é que ele gosta, é o que você tá ofertando, isso vai gerar uma memória afetiva. Até tem um memezinho, né? E aí, você gosta mais do pai ou gosta mais da mãe? Eu gosto mais de carne. Tem essa aí, né? Eu sempre fui uma criança, um bebê que nunca aceitou muito bem a carne. Então, desde a introdução alimentar, minha mãe disse que eu nunca aceitei, não era o que eu gostava. E aí foi mais ou menos uns 3, 4 anos, que daí lá em casa eles sentaram e falaram, tá, então ela vai comer frango, tá? Já que ela não quer comer o boi, né? Então ela vai comer frango. Então foi até mais ou menos uns 11 anos que eu comi carne de frango. Mas, por exemplo, porco, eu nunca consegui. Aí voltando à cultura, eu vi muito carnear todo tipo de animal, assim. A minha avó, eu venho de uma família matriarcal, tá? Muitas Amélias. Mãe solo, daí a mãe trabalhava e a avó que cuidava. Aí a minha avó ia pro interior, minha prima ia junto. Aí lá era matar galinha, naquele sistema bem delicado, que tu desnuca, pendura. Então, falta de contato com o animal ali não é da minha parte. Porque tem muita gente que fala, né? É isso porque não sabe que é do ser humano, a necessidade, a gente criou o animal para isso, e eu não sou nada contra, entende? Essas famílias que criam, sou da época que a gente, nos finais de semana eu lembro que a mulher passava a vender ovo na porta de casa, sabe? Que a gente fazia, isso gera renda para pequenas famílias, não sou nada contra isso. Então, eu já passei por carnear boi, gente, a gente brincava nos bucho de boi, sabe? As crianças rolando bucho, daí depois estava lá. Mas eu sempre assimilei muito isso. E a Paola criança, a Paola adulta, ela sempre foi muito questionadora. Tudo eu perguntava, mas por quê? Mas não tem necessidade. Mas não tem outra coisa? Daí, foi mais ou menos isso, né? Pelo meu instinto. Mas tem outras opções, mas não faz sentido. Aqui tá escorrendo sangue, daí depois tu vai lá e fazer. E pra quê? Se a gente tem tanto alimento, sabe? Por que necessariamente a gente tem que carnear? Principalmente vindo do interior, tem muita fartura, sabe? A casa da minha avó era uma horta, assim, enorme, assim, que eu adorava trabalhar com ela, fazer essas coisas. E aí, não falando... Como eu falei, daria muitas horas aqui conversando sobre tudo que eu passei, preconceito, coitada da minha mãe, sabe? Porque, tipo, ela vai ser anêmica, ela vai morrer, ela vai não sei o que lá. Imagina. E a culpa seria dela. Era Claro. Era o ano de 90. Claro. Eu sou de 90, então era 95, sabe? Eu lembro
que a gente foi num médico e eu tava sentindo dores nas articulações. Hoje eu entendo que era por causa do fator crescimento, né? Uhum. Mas daí tu vai lá numa consulta, é aquele negócio, quebrou o braço, não come carne, é porque você não come carne que você quebrou o braço. Aham. E antes ele Caiu pediu... do terceiro andar, mas... Porque você não come carne. Atrapalhou ali a visão. E não, gente, é isso, sabe? Hoje eu já tenho maturidade pra só respire e acene, né? Tipo, e aí eu fui nesse médico por causa das dores. Ele pediu, né, os exames. Mas quando ela falou que eu não comia carne, aí de imediato ele me deu um tratamento com benzetacil. Antes de vir os exames. E a minha mãe, coitada, né? Deve ser médico e tal. Eu sei que eu fiz 3 aplicações de benzetacil, pra quem conhece, pelo amor de Deus. E aí, quando chegou o exame, ele mandou suspender, porque os exames estavam tudo ok, sabe? Então, essas coisinhas. E que eu passo até hoje com a Luísa, tá? Aí, ali na infância também, o ponto crucial pra não me... Porque depois eles me obrigavam a comer carne, porque tinha que comer, porque senão eu ia morrer, eu ia ficar desnutrida. Não que esse seja o meu... Né? Eu sou uma pessoa de estatura baixa e magra. Esse é meu biotipo. Não, é porque eu não como carne. Sempre foi assim comigo. E aí chegou um ponto que... eu lembro perfeitamente, assim, no mês do almoço, no domingo, como que tu falou? As churrascadas. E naquele dia, foi feito língua de boi lá em casa. Que é uma Vocês já iguaria. comeram? Que é uma iguaria, né? Então, lá em casa, eles tinham muito hábito de caçar. E que eles caçavam, assim, complicado. Aqui, do interior também, a gente tem as geladeiras e do lado tem sempre aqueles freezer cheios de carne. Gente, tinha tatu, os animais, sabe? Que eles caçavam, eles traziam. E aí era nesse estilo, né, o alimento. Mas eu nunca, né? E aí o que mais me marcou foi esse da língua do boi, né? Língua grande, aí você bota a cozinhar, aí você rapa, tudo. E eu amo cozinhar, gente. É instinto, eu acho que é instinto de sobrevivência também. Senão eu vou comer feijão e arroz a vida inteira. Não, que eu não gosto. Eu amo, mas eu preciso Variar. Mostrar que tem muito alimento e provar a diversidade para as pessoas. Hoje tem muita gente que fala sobre isso, mas você me fala, na minha época, não tinha. E aí eu sempre acompanhava, né? Aí no processo da língua foi isso. Quando eles serviram a língua, instintivamente eu fiz uma cara de... Não dá. E daí, quando viram, eles falaram, você fez cara feia pra alimento? Mas isso ajudou a construir a minha essência hoje, né? Hoje eu não admito que a Luísa faça cara feia pra comida, porque é sagrado. Não importa o que a pessoa tá comendo, aquilo lá é sagrado, você não vai fazer cara feia pra comida. Mas na época foi um instinto, assim, eu nem percebi que eu fiz isso aqui. Então tu tá fazendo cara feia? Então cortou um pedaço e me deu. Agora tu vai ter que comer, pra você aprender a nunca mais fazer cara de nojo pra comida. E gente, falando, eu lembro do crack que aquilo fez. Já comeram um lingo? Aquela carne, ela é mais enrijecida e eu faço do crack. E no que foi o crack? Eu vomitei na mesa. Aí, daí tu... Tá, então a partir de agora ela não precisa mais comer carne. Esse foi o ponto. Foi importante. Em torno dos 11 anos. Eu tinha 11, 12 anos. Então tá. Imagina como você sofreu até os 11 anos. Sim. Porque você foi a primeira vegetariana da sua família. Sim. Da minha família, sim. E agora só da linhagem do meu lado, né? A minha mãe, ela come muito pouca carne, mas ainda consome. Aí, na minha família, depois que a Luísa nasceu, ela tem todo o livre-arbítrio para comer, tanto que ela já experimentou frango. Querida, uma vez ela comeu um embutido, acho que era mortadela. E daí teve uma intoxicação alimentar. E daí eu falei, não, tinha que ser bem com isso, né? E daí ainda vão dizer que eu que roguei pra fazer mal pra criança. Que idade ela tem? A Lu tá com 5 anos. Ela é de agosto. E como que ela lida com isso? A minha mãe não come carne. Então, e ela? Começou ali na gestação, né? A médica que eu fui, ela nunca tinha atendido uma mãe vegetariana. E daí entra na parte dos ômegas, né? Que as pessoas, elas só veem o reino animal, né? Não, você vai ter que consumir. Daí eu falei assim, e se eu te trouxer uma solução pro ômega que não seja do animal? Daí ela falou, não, tudo bem, eu só preciso ver as miligramas, tudo certinho, né?
E daí eu trouxe, né, que é a partir das oleaginosas, sabe? E aí eu apresentei, e tanto que depois que a Luísa nasceu, a médica veio falar comigo, que ela pesquisou, e agora ela só indica um suplemento, que é a base de oleaginosas, para as gestantes, né? Olha só. Eu achei fantástico isso. Aos pouquinhos, né, tu vai fazendo aquela mudança. Porque a oleaginosa não vai... Pode tanto o vegetariano como o onívoro comer, né? Mas eu nunca me liguei nessa questão com a Luísa. O meu marido também é. E aí, quando foi uma terceira pessoa que não é da família, ela me questionou. Tá, mas a tua filha também vai ser vegetariana? Daí foi naquela hora ali que eu pensei assim... Eu nunca pensei sobre isso, porque pra nós não é... Não tá na mesa. Como pra vocês, talvez se nunca falassem sobre o vegetarianismo ali, pra vocês, dá pra comer sem carne? Né? E aí que eu parei assim, tipo, lógico, porque como que eu vou ter que cozinhar com carne? Eu nem sei cozinhar. Então a gente vai fazer, né? Sempre me preocupei muito com a alimentação balanceada. Daí a gente chama de o vegetariano raiz, que é aquele que não vai gostar do hambúrguer vegetal, churrasco vegetal, ou como que é aquele outro, o nugget, também agora cria-se o nugget vegetal, o peixe vegetal. O vegetariano raiz é aquele que realmente constrói a sua comida, sabe? Não quer esses embutidos. Não sou contra as marcas, né, que estão se reinventando para tentar suprir esse mercado, mas está muito na nossa essência o voltar para a terra. Olhar para a terra, porque a terra supre todas as nossas necessidades. Até porque, né, Paula, quando a gente diz o hambúrguer vegetal, o peixe, me dá a sensação de eu tô tentando me enganar. É como se eu, de fato, necessitasse da carne, mas fiz a escolha de não comer carne, então eu disfarço e finjo que tô comendo carne. Os vegetarianos vão ficar nervosos comigo quando eu falo isso. Tem a salsicha vegetal também. Mas... Eu não sabia de nada disso, assim, Nem eu. existia tudo isso. Sim, e tem xaxim. Olha só. Tem. E aí você... tem aquele vegetariano também que parou de comer carne pelos animais. Então ele ainda tem muito... você comeu feijão a vida inteira. Se a partir de amanhã eu te dissesse, você não pode mais comer feijão. Lá, de vez em quando, vai te dar o instinto, até porque a tua célula, todo o teu metabolismo, ele sente falta daquele... Do nutriente e também a memória afetiva. A memória afetiva, né? Toda uma construção. Então, vai demorar até você eliminar tudo isso do teu organismo. E eu acho que é muito mais corajoso quem deixa de comer pelos animais do que eu, que foi um instinto e nunca me fez falta, sabe? E aí, voltando, né, pra Luísa, foi isso, né, que daí a alimentação dela sempre foi essa, mas assim, até de ir no médico. Ela passou por vários exames periódicos, tipo, a cada 2, 3 meses tem que tirar sangue pra ver. E quando eu comecei a comentar com as minhas amigas que têm filho, né, sobre os exames, hoje a Luísa tem exame dela, falou assim, que exame que ela faz? Eu falei assim, mas não é exame normal? Teu filho, pediatra não pede exame? E ele falou que não. Só porque a Luísa é filha de vegetariano. Mas eu não sou contra todos os pediatras deviam pedir exames, sabe? Porque o complexo de vitaminas pode estar faltando em qualquer criança que não come balanceadamente. Tem crianças que, hoje, 5 anos, nunca teve contato com uma noz. Um pé de alface. Isso, saladas lá em casa é bem complexo. Família inteira. Coloca na cabeça, tem que comer. Mas tem gente que nem experimentou, não mas daí contato. A criança come um pacote de salgadinho por dia e o pediatra não pede exame. Exatamente. E o colesterol da criança tá lá em cima. Exatamente. Nunca se falou tanto em câncer de intestino, que sim, pode ser algo, né, familiar e tudo mais, mas na grande maioria, e isso quando eu falo é embasamento científico, que ele está ligado à alimentação. Gordura, carne e processados. Olha. Sabe? Porque Os processados embutidos. Os embutidos, ultraprocessados. Tem os processados, tem o ultraprocessado. Sabe? Então que as pessoas voltem às origens. Sabe?
que você entenda que a terra pode se suprir, jamais você contra a família que tem sua criação de boi, carneia para produzir seu alimento. Não é esse minha ideia, é um sustento, mas sim, o vegetarianismo ele parte de um ativismo, né? Um ativismo e o ativismo político também, pela questão de você... Hoje o poder está nas grandes empresas. Sim. O monopólio e que as pessoas consumam. Pegando o gancho no programa que a gente gravou com o Ricardo sobre a Barbie, né, do que a gente fez análise do filme, e ele traz bem isso, da indústria da beleza, de que você tem que estar bela, você tem que se enquadrar nas medidas X e Y, e em contrapartida, os fast food, os restaurantes, né, a alimentação, porque não é fácil você se alimentar de forma saudável. Eu acho difícil. É bem mais fácil comprar um pacote de bolachinha e dar para o meu filho do que fazer um bolinho de espinafre igual eu fiz antes de vir para cá, para deixar pronto para ele lanchar depois. Me toma muito mais tempo e eu não acho pronto para comprar. É difícil. E igual talvez essa questão, como eu disse, que eu não conhecia desses que você falou que é salsicha... A salsicha vegetal. Vegetal, que você falou. Talvez seja uma forma de que quem queira ser vegetariano e não consiga ser preparado, ou não sabe ainda, ou não consiga conciliar, não tenha o tempo. Então, engana, mas talvez... Ou treinar. Talvez ajuda. Então, acho que como tu falou também, várias reflexões no que você trouxe pra gente. E é bem, bem bacana isso. Eu trabalhei como chefe escoteira durante um tempo e eu vi as crianças novas, as últimas que estavam entrando, que algumas já não comiam carne. Muitas mães vêm me pedir. E muitas crianças intuitivamente, como a tua experiência. E eu era de ficar impressionado, assim, a criança não come carne. Assim como também vi crianças que só comiam carne. Aí não comiam outra coisa. Não come uma polenta, um arroz, um feijão, uma panqueca. É só a carne, né? No prato vai só carne. Então, também, agora a gente já estaria entrando numa outra situação, que é a questão da alimentação. Sim. Mas eu considero, eu não sei se eu estiver errada, inclusive quem depois estiver vendo aqui o vídeo, comenta aí, por favor, como é difícil você se alimentar de forma mais correta. É mais fácil comprar um bolo na padaria ou pegar uma mistura de bolo pronto do que você ir lá e fazer um bolo. Às vezes, né? Ainda bem que agora tem essas lojas de produto natural, que tem os kits de bolo, que depois que eu descobri isso também achei o máximo, que você vem, chega em casa e só mistura tudo. E tomara que tenha mais coisas nessa linha para que a gente possa consumir menos carne. Eu nem falo consumir menos carne, mas voltar para uma alimentação mais intuitiva, sabe? Não ir... Por que a gente chegou nesse patamar? A gente tem que voltar antes, né? Não entender, tipo, por que tá dessa situação, mas por que as pessoas não têm tempo hoje para cozinhar? Porque o que mantém o ser humano de pé? A alimentação. A alimentação, os exercícios. E esse é o natural do ser humano e que deveria tomar mais tempo da gente. Por isso que eu sou tão a favor aqui da nossa região, essas pessoas, né, que tem esse ritmo do campo, do interior, que ainda tem xaxim. E essas cidades aceleradas, assim, grandes metrópoles, elas me deixam em pânico, gente. Elas me deixam surtada. Nessa linha de entender sobre o vegetarianismo, eu fui pra Índia. Porque eu falei assim, não, é impossível que eu sou a única vegetariana, é impossível que eu, né, não dá certo, que, meu Deus, complicado. E daí na pesquisa, cara, tem um país, o maior exército de homens do mundo, que é de vegetarianos. A Índia é vegetariana. Os animais são sagrados lá. Não estamos entrando na questão política, na questão econômica. Econômica religiosa, até eles vão. A religiosa me atrai bastante lá. Mas na questão disso, as pessoas lá acabam saneamento básico, infraestrutura. Sim. Isso é socioeconômico. Socioeconômico. Porém, é a civilização mais antiga do mundo, né? Nós estamos em 2023, eles estão em 2000 e... Não vou saber dizer, mas... Eles são bem mais... uma civilização muito mais antiga do que hoje nós estamos.
E aí eu fui pra lá pra entender, assim, se eu tô tão fora. E aí eu me deparar com uma cidade assim. Aí, por exemplo, gente, eles são muito... a gente lembra da Índia, a gente lembra de especiarias, temperos. Eles são assim, as cidades cheiram isso, sabe? E tem fast food, mas como entra a religião, lá precisa ser tudo adaptado, até desenhos animados, por exemplo, né? Eu sou muito curiosa, então lá eu pedi tudo que podia mais um pouco. E aí o guia quando eu fui pra Delhi, que é a capital, eu visitei 3 cidades, mas Delhi que dá mais um impacto, né? Que é uma capital e aquele tumulto, assim, como se a gente estivesse, assim, no centro de São Paulo, aquela loucuragem, assim, e daí uma vaca decide atravessar. Tudo para. E a vaca vai. No tempo dela. Não tem problema. De tão sagrada. Depois eu explico a história do porquê que a vaca é tão sagrada. E aí eu chego lá, os fast food, na verdade, eles são adaptados para lá. É o único lugar do mundo onde todas as redes têm que se adaptar. Então lá tem Mac, tem Subway, mas quem consome, se tu entrar lá, tu não vai ver indiano, né? Tu vai ver turista. Mas não é tudo à base de frango. Uma pequena porcentagem da sociedade lá come frango. É o único alimento de animal, assim, de origem animal que eles vão consumir é o frango. Tem, mas é mais para suprir os turistas que estão lá. Mas de boi, assim, gado, você não vai encontrar. E aí fui pedindo, né, da vaca, assim, e tal, e daí ele explicou que, na verdade, é assim. Eu achei tão bonita a história, porque eu falo do Sul, mas, enfim, a gente vive numa bolha. As pessoas precisam ir além, sabe? O mundo é muito diverso, muita coisa para conhecer. E não é só a cultura daqui. Então, a cultura da Índia diz que quando você nasce, quem vai dar o sustento para você sobreviver é o leite materno e a vaca. Então, eles dão o leite da vaca também para a criança, desde que nasce. Então, é comparado a uma divindade. Ela dá o alimento para a criança. Nossa, que lindo. Então, como que você vai matar algo assim? E para eles é um crime, assim. A gente já recebeu intercambista aqui, da Índia. E realmente eles ficam, assim, em choque. Para você ver que tudo é cultural. O mundo gira em torno da cultura, né? Que nada mais é do que um grupo que decide, né? Algo que vocês vão fazer em conjunto, mas aquilo vale para aquele local. E a cultura pode ser quebrada a qualquer momento. Que, na verdade, foi o que eu fiz. Depois de algum tempo, fui entender, né? Que eu quebrei uma tradição, quebrei toda uma cultura, mas que muitas vezes é benéfica. Não significa que, porque existiu por vários tempos, que tem que continuar assim, sabe? E a gente pode estar preparado, que de repente muita gente vai ouvir o que tu tá falando agora e vai criticar. Muito, eu sei. Eu acredito que para ti isso é bem normal, especialmente porque nós somos de uma região onde a questão, né, Por isso que eu digo, o pessoal da nossa de região aves, precisa sair. de porco, de gado, é muito comum. A gente tem aqui, como tu disse, a questão do freezer cheio de carne. Isso é muito forte. Eu acho que é a única região que tem, além da geladeira, o freezer para guardar. Isso, bem, acho que estejamos preparados para tudo isso, mas que fique claro para quem estiver ouvindo que aqui, como a gente fala no começo, né? São provocações. São provocações. É para você pensar, para você avaliar os teus hábitos. Eu acho que muito bacana, Paula, o que tu fala da tua experiência. De fato, você veio para quebrar muita coisa, não foi só na tua família, né? Inclusive aqui agora trazendo todas essas reflexões pra gente, fantástico. E eu queria só acrescentar que no preparo para poder receber os nossos convidados, né? A gente costuma fazer algumas pesquisas e aí eu cheguei no livro Política Sexual da Carne, de Carol Adams. Achei muito interessante e
me provocou a olhar de outra forma para algumas questões. E aí talvez, ela não cita isso, mas ouvindo vocês comentarem do freezer cheio de carne, me dá um pouco essa sensação da carne enquanto visibilidade e poder. Então, no livro aqui, a autora fala muito da relação, especialmente com os homens, e traz, de repente, o consumo da carne com conotações, ou talvez raízes até machistas, por conta dessa sensação de poder, por uma ideia, uma crença de que a carne vai trazer a força, como a Paola disse, né? Você quebrou o braço porque não come carne, né? Se comesse carne, não quebrava o braço. Então, trazendo um pouco esse olhar para o consumo da carne e as sociedades machistas. Achei muito bacana, estou bem curiosa para adquirir o livro, poder ler o conteúdo todo. E aí nos traz para uma outra provocação, que é a Paola, quando intuitivamente escolheu ser vegetariana, talvez tenha encontrado diversas dificuldades. Mas e um homem que opta por fugir dos padrões? Eu tinha que ter trazido o Eric. Porque aqui no texto a autora sugere que um homem que talvez opte por não consumir carne seja taxado por alguns rótulos sociais. Ele é afeminado. É Eric, teu marido? Eric, fica a dica. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, Marco. Eric, fica a dica pra você escrever ali embaixo no nosso podcast a tua relação com isso, como que é tudo isso, pra inspirar, quem sabe, outras pessoas, pra explicar como que é isso. Ele vai fazer, né? Ele fala. Vai fazer. Então, pra quem estiver vendo, já que ele não está aqui... Depois dessa intima, não tem como. É assim que funciona, né, Jerez? A gente faz as coisas... Sentindo na pele. Eu acho que tem muito pra somar com pegar o gancho do que a Kelly tá falando agora. Acho que vai ser bem válido o que a Kelly tava falando com as falas dele, né? Perdão. Não, pode, depois eu falo. Então, por ser intuitivo, isso nunca foi tanto pelos animais. Sempre fui questionadora, assim, o animal tá sofrendo, não tem necessidade. Eu sempre fui muito movida pela parte ambiental. A ambiental sempre esteve. E a filosofia do vegetarianismo é vegetariano pelo meio ambiente, pelas pessoas e pelos animais. E não por nada foi colocado nessa ordem. Porque hoje, claro, já quando a gente estudava, já se falava, né? Efeito estufa, água. E a gente já vinha sendo alertado, né? Sobre isso. E hoje a gente tá lidando com aquecimento dos oceanos, secas em uma região e... Inundações. Tragédia, inundação em outra, ao mesmo tempo, no mesmo país, mas isso está no mundo, sabe? Não é aqui. Coisas que não dá mais para reverter e a gente vai ter que se adaptar a partir de agora. Mas o que o vegetarianismo... Não sei se vocês fazem essa ligação. Vocês entendem que o consumo da carne está ligado ao aquecimento global? Hoje o efeito estufa, que está causando superaquecimento, ele é causado por gases que estão no ar, que ele é o plástico invisível, carbono, metano, que são gerados pelos agronegócios. E quando eu falo agronegócio, é os animais, a pecuária. A pecuária, ela está tanto na emissão, quanto na pegada hídrica. A pegada hídrica, para fazer 1 quilo de carne, é de 15 mil litros de água. Tá. Só para fazer a relação, talvez, para a gente visualizar, é que, por exemplo, a quantidade de terra que você precisa cultivar para fazer, sei lá, uma saca de 60 quilos de algum cereal que vai servir para o nosso consumo, então são 60 quilos de um cereal, seja arroz, seja feijão e tal. Só que para produzir 1 quilo de carne, quantos quilos de cereais serão necessários para a gente ter 1 quilo? Né? É isso que então, esse é o impacto da pecuária, digamos assim, né? Mas só puxando um pouco para São Francisco, né? Trazendo, eu não saiba que São Francisco tenha sido vegetariano, tá? Mas a relação de São Francisco com a natureza, de modo geral, né? Com a ecologia, foi sempre do cuidado
com a criação, né? Porque ele vê em toda a natureza, tudo obra de Deus, né? E em tudo ele vê a presença de Deus, tanto que ele chama a irmã terra, a irmã água, o irmão fogo, o irmão lobo, toda a criatura, toda a criação de Deus, todos somos irmãos. O ecossistema. Porque a gente, se não se coloca, então, como os seres evoluídos, como os que estando à parte da natureza. Né? Então, como se a gente estivesse de fora. Mas não, nós todos fazemos parte, estamos todos interligados. E aí me vem um pouco aquele filme dos Avatar. É Avatar o nome. É Avatar, isso. Lindíssimo, né? Que fala dessa interconexão, conexão. né, entre todos, né? O ecossistema perfeito, né? Isso. E eu acho que, estudando um pouco a vida de São Francisco, ele intuiu mais ou menos isso, né? Esse filme Avatar eu acho um pouco franciscano, né? Que coloca essa interconexão de todos e todos somos responsáveis e uns impactam os outros, né? E São Francisco, então, é essa pessoa que tem essa consciência do cuidado com a natureza como um todo, mas também de viver de uma maneira mais modesta, tipo, meio anti esse consumismo que nós temos hoje. É minimalista, essa é a palavra, né? Então, que se a gente não tivesse essa cultura desse excesso de consumismo, né, talvez as coisas poderiam ser bem diferentes, né? A consciência de que a gente não existe, a gente coexiste. Coexiste. A gente é todo um contribui para o outro, tanto marinho, terrestre, tá tudo interligado. E chegou a um ponto que hoje quem é o maior controlador de umidade do mundo tá aqui no Brasil, que é a Amazônia. Uhum. Então, já chegou num ponto que destruiu-se tanto a flora, a fauna, a biodiversidade não se regenera mais. Então, por isso que a gente vai ter que se adaptar aos climas que estão vindo, criar política pública para aqueles que não têm o dinheiro para conseguir lidar com vendavais, com dilúvio, com seca, porque a gente vai ter que aprender a viver com eles. Uhum. Porque não se regenera mais tudo que já foi desmatado para pecuária. E nessa pegada assim que tu estava falando também da pecuária, a questão é que está muito no poder de um grupo de pessoas que manipula tudo que está em volta de nós. Por isso que eu falo muito que a gente precisa voltar para a terra, entender o manuseio, distribuir a terra para as famílias que querem dar o sustento, sabe? Distribuir. Por isso que entra muito vegetarianismo na política pública. Aquelas pessoas que vão cuidar da terra, que vão gerar economia para as famílias. O ser humano perdeu a mão há muito tempo. É muito poder, é muito capitalismo. Sim, e só colocando que, tipo, na nossa região aqui, a gente não tem muito consciência disso, porque nós aqui é uma agricultura mais familiar. Uhum. A nossa região é essencialmente agricultura familiar, pequenas propriedades. E essa aqui noção são fica raras, distorcida. são raras as grandes propriedades na nossa região aqui. Eu acho que 99% é agricultura familiar, que eu acho que tem um pouco mais essa consciência, porque eu tenho, então, minhas raízes na roça, e conheço muita gente, por exemplo, que criam o gado e tal, né? Então, o interessante, pelo menos a minha leitura, né? Pessoas que criam os animais, sejam vaca de leite, etc., que têm um zelo por esses animais, que cuidam, que tratam com dignidade, digamos assim, respeito, como prospera, os animais quase não adoecem, né? Já, por exemplo, conheço famílias onde é tudo levado aos trancos e barrancos, onde não tem esse cuidado, esse carinho, esse zelo pelo animal, não prospera. Acho né? que é Então, humanizado, como é que eles chamam? Eu não sei qual que seria o termo. Eu também É criação humanizada, uma coisa assim que eles chamam. Mas você percebe desde quando você tá chegando na casa, se o cachorro tá bem cuidado, se o cachorro tá magrinho, morrendo de fome, com uma corrente de meio metro, passando fome, com certeza o restante da propriedade não tá bem, os animais não estão bem, e dificilmente ela dá lucro. O equilíbrio, só vê o né? lado financeiro. Sim, Exato, sim, quando é só exato. pelo financeiro, Só pelo financeiro, né? Que financeiro. não tem esse respeito, esse cuidado, esse zelo.
Porque talvez a vida nos trate da forma como a gente trata a vida. É uma via de duas mãos, né? E agora que tu comentou também, um adendo se fala, uma das que mais vem discutir comigo, assim, a questão que eu falo, né, das grandes propriedades. Tá, mas daí são pessoas que plantam para o ser humano e tal. 93% dos grãos produzidos hoje no mundo são para criação de animais, não vão para o ser humano. Nossa. É a soja, a cevada, o milho. Se houvesse todo um voltar para a terra enquanto sustento, a gente conseguiria acabar com a fome no mundo, porque tem terra para plantar. Mas eles estão muito focados, não falo da nossa região, na engorda do boi para despachar para abatedouro. É abatedouro humanizado que fala. Nesse sentido que eu digo que perdeu a mão, é um dado que eu tenho já antigo. Hoje deve estar muito maior, mas que existia 8 bovinos para cada ser humano na Terra. Aí tu faz a conta. Tipo, tá muito super... lotado, não tem, sabe? Mas um giro consciente. Isso dá dinheiro. A pecuária dá dinheiro. Então, a pessoa que tá ganhando dinheiro não vai recuar. Mas se você... É aquele negócio de você entrar com a tua consciência, de você pensar a longo prazo, que hoje não é mais longo prazo. Hoje se estima em 3 anos. Sim. Sabe? Em 3 anos pra gente estar... competindo com o melhor, tendo dinheiro para comprar ar-condicionado melhor em casa, porque não tem como ficar fora de casa. Umidificadores, vão entrar as empresas. E nesse sentido, sabe? Que os nossos filhos vão enfrentar a questão da hídrica, refugiados climáticos. Você vai tentar ir para um país que tenha mais qualidade de vida, mas ao mesmo tempo... o desmatamento acelerado não se regenera mais. Então, é tudo complicado. E eu quero só pegar o gancho, então, pra gente dar uma caminhada pro final aqui. Acho que muitas reflexões, muita coisa, né, Kelly? Olha, a gente conversa uma coisa e o programa vai indo e a gente vai pegando os ganchos e uma coisa vai puxando a outra. Mas o que, de fato, a gente pode começar aos poucos na nossa vida, ter a nossa consciência... Eu acredito que seja não ter um carinho só especial pelo nosso gato, pelo nosso cachorro. Chamo de especismo isso. Olha. Não é... Espécies. Paula, Algumas especismo. são simpáticas, algumas espécies e não as outras. Isso. As pessoas falam, eu sou protetora dos animais, eu gosto mais... Não, as pessoas são especistas. Tipo, cuida de cão e gato. Mas o boi serve para alimento. Só fala pra gente, então, do vegetarianismo e do veganismo, né? A diferença, para quem, porventura, não sabe. Tá. Então, temos o ovo-lacto vegetariano, que é a pessoa que consome ovo, leite, né, que é derivado, mas não consome a carne. E nem utiliza, por exemplo, de couro, né? Nada que venha do processo de matar o animal. Mel, nós somos ovo-lacto vegetarianos em casa. Mel a gente consome, mas eu compro de um produtor local e eu fui conhecer a propriedade... Ele tem todo um cuidado de manejo maravilhoso, porque a questão das abelhas no mundo também é um problema. Algumas pessoas satirizam, mas realmente, sabe, é um impacto grande que tem-se que elas vão acabar. E elas têm um papel importantíssimo no ecossistema. Então, a gente consome também, mas a gente compra... nessa questão, então, tem o ovo-lacto vegetariano e tem o vegano, que é aquele que não vai consumir nada de origem animal, nem o mel, o leite, o ovo, a manteiga, nada que venha disso, nem a lã, que vem tosquia. Outras... Absolutamente nada. A seda, por exemplo. Absolutamente nada que vem da origem animal. Então, só para diferenciar. E daí os onívoros, né? Que, como vocês, colocam a carne no alimento. Não é uma dieta. As pessoas pensam muito, né? Que a dieta vegetariana. Não. A gente exclui,
mas temos a nossa refeição balanceada e tudo mais. Uhum. E todo mundo se alimenta... É nós que tiramos algo que vocês comem. A gente que tira carne, mas vocês comem as mesmas coisas que nós, Sim. entendeu? Todo mundo come a mesma coisa. Só a Sim. gente tira um ingrediente que vocês sempre colocam. E essa é a maior dificuldade. Mas o que fazer sem a carne? E, na verdade, as pessoas não pensam que é só um ingrediente. O que dá sabor não é a carne. Eu acredito que comer a carne crua, sem um tempero, não seja agradável. Não. Ela passa por um cozimento, colocar o sabor e etc. Então, nessa linha, assim, dá pra... E no teu Instagram tem sugestão? Tem que tu pode contribuir para quem agora estiver se interessando? Eu aconselho mais a vir falar no particular comigo, porque como, né, é muita coisa para fazer, eu acabo não alimentando minha rede social nesse sentido. Alguma sugestão de site, talvez que te venha agora, ou se vier daqui a pouco tu comenta com a gente? Tem a Sociedade Vegetariana Brasileira, né, que é o site, lá você vai encontrar nutricionistas, médicos, todo um alicerce, né, para você fazer isso. Mas não parem de comer carne por conta própria. Tem que procurar o nutricionista, o médico, para ver qual o impacto. Cada corpo é um biotipo. Então, a questão de proteína, existe a proteína do reino animal, a proteína do reino vegetal, né? Então, as pessoas têm que saber aonde encontrar, quantas gramas de cada para suprir. A questão de vitaminas também. A maior dificuldade é do complexo B, mas as pessoas precisam desmistificar que só vegetariano tem falta de vitamina B. É mais de 40% dos exames de carnívoros, onívoros, que tem falta da vitamina do complexo B. B2, B3, B12, é um complexo essencial para funcionamento do cérebro, mente, memória. Então, pessoas que sentem formigamento na mão, falta de memória, precisam estar com os exames e a manutenção da B12 em dia. A B12, ela é absorvida... Tem pesquisas que dizem que leguminosos, quanto mais da cor verde, vai ter B12, alguns laticínios, algumas leguminosas, mas é muito encontrado em algas. Então, eu, por exemplo, lá em casa, a gente manipula. Não porque a gente não come carne, mas porque eu sou super preocupada com essas coisas, gente. Eu estou ensinando a Luísa também a comer assim. Você não está comendo feijão, o arroz, o ovo, a salada. Você está comendo a proteína, o carboidrato, você está comendo isso. O ser humano é composto disso aqui. Você precisa se alimentar, senão vai te faltar alguma coisinha ali, né? Que a gente volte para entender. Vou pegar essa dica. Vou pegar essa dica com o Bernardo. O nosso prato precisa ter todas essas coisinhas aí, senão não funciona. Não cresce músculo. Não, eu vou nessa didática mesmo, assim. Não. Parece falando com adulto, mas às vezes ótimo. A cabeça não funciona, você não vai conseguir estudar. Um alecrim aí do dia a mais também para as mamães, né? Como você está vivendo e para ensinar também, que não é fácil. Sim. Essa fase também. E falando agora mais um alecrim, tem a Segunda Sem Carne. Ele é não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é um movimento mundial, mas surgiu no Brasil. Eu ouvi alguma coisa já. É um convite para que todas as pessoas, na segunda, e isso vem muito em encontro com a nossa região, porque no domingo, sábado, se consome muita carne. Então, na segunda, dá aquela desacelerada. Só que o impacto de um dia sem carne é muito grande. E esse Segunda Sem Carne, ele movimentou. A Prefeitura de São Paulo, de Curitiba, ele já adere. Nas escolas não é mais servido, empresas. Então, é um movimento bem grande. Se vocês quiserem entrar, acessar, assim, que na segunda não se consome carne. Então, esse é um alecrim, sabe? Ótimo. E, pelo menos um dia, pra você ver o que gera. E daí você começa a criar ideias, assim, o que eu vou cozinhar sem a carne, né? Qual a receita que eu vou criar hoje? E no fim, vira que é uma expectativa para a família inteira. Né? Que de fato, né, Paola, acho que é um caminho bem possível, né? Porque nós temos essa questão cultural e emocional com a carne, afetiva. Não só com os alimentos no geral, mas com a carne em especial aqui.
E a gente até costuma dizer, né? Vou preparar a comida e as misturas. Porque a carne acaba sendo o prato principal. Sim. Então, lógico que mudar um giro de 180 graus seria muito difícil, muito desafiador. Então, um dia da semana, que tal fazer diferente? E aí, um outro alecrim, tem um canal no YouTube que eu gosto de acompanhar, é bem interessante, que é Pensando ao Contrário. Tu falou. Isso, que é a proposta com receitas vegetarianas, veganas, porque ele substitui também os outros alimentos de origem animal. Eu sou super aberta, tá? Mas tem que me chamar daí no WhatsApp, eu passo a receita, converso, substituir tal. Pelo que poderia substituir tal coisa. Eu amo falar sobre isso. Vai gostar do Pensando ao Contrário. Foi lá que eu aprendi a fazer o leite de aveia, o leite de amendoim. Tu já tá nos leites, tu tá mais evoluída, porque eu não consumo os leites vegetais. E aí eu não consumo leite nenhum. Nenhum. Você já excluiu mas por necessidade ou... Não gosto. Olha só. Também não Intuitivamente. O corpo fala, gente, em todas as questões. Sim. E para Juarez, eu sei que ele também tem um alecrim para trazer aí de São Francisco. Sim, pelo menos o que eu conheço da história de São Francisco, tem 2 principais filmes, que é um mais antigo, que é Irmão Sol e Irmã Lua, que apresenta Francisco e Clara, assim, nessa essa ideia mais angelical, assim, mais pureza, né? Pureza. Mas a minha sugestão é o filme Francesco, que é do diretor Zeffirelli, que apresenta esse Francisco mais humano, assim, dessas crises, que ele pega muito esse lado dessa crise, dessa luta constante por entender qual que era o papel dele no mundo, na criação como um todo. Então essas crises de São Francisco, essas dúvidas, essa luta constante, né, de se lapidar durante toda a vida. Então o filme Francesco, do diretor Zeffirelli. Muito legal. Eu posso sugerir mais um alecrim? Vamos lá, né, gente? Em homenagem a Francisco, aos animais e a um outro Francisco, que é um videozinho, na verdade é mais um áudio, né, no YouTube, que é no canal do Júnior Calazans. Chico Xavier e a história do pássaro preto. Então, conta a história intuitiva da relação de um menino com um pássaro, e isso se desdobra numa canção também em homenagem a Chico Xavier. Então, acho que também vale a pena ouvir. Foi muitas conversas. Teríamos outras coisas aqui que a gente queria abordar, mas eu sei que a Paola dessa linha, ela tem produtos que ela vende, né, Paola? Até a gente vai colocar o teu arroba e tudo, tanto no Insta quanto no YouTube também, a gente te marca tudo para comentar, mas a gente queria falar sobre as fraldas ecológicas, sobre os absorventes ecológicos. A gente tá aderindo, né, que ali eu já faz um tempinho, as fraldas eu tô tentando usar também, pra gente começar a ter esse maior cuidado com o nosso planeta. Temos composteira em casa, então assim, vamos tentar cada um aqui deixar um pouquinho, como é que eu posso dizer, deixar... O comodismo. Exato, isso, deixar o comodismo. Que às vezes eu faço porque está cômodo, é do jeito que eu sempre fiz, e aí fica fácil fazer. Então, fazer diferente, pensar ao contrário, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. Porque a gente olha para todas essas questões. Então, vamos encerrar o nosso programa de hoje, que foi maravilhoso. Gratidão. Podemos falar de assuntos tão diferentes e tão parecidos como nós. Como nós. Gratidão pelos nossos convidados. E em breve, mais novidades, e vamos colocar muita coisa nos nossos stories também, muitos recortes depois para o pessoal poder estar acompanhando. Então, esse foi aí o nosso Amélia Alecrim de hoje.